Meus queridos irmãos e irmãs, presentes na igreja, os que nos acompanham em suas casas, pelas nossas redes sociais, este é o 12º domingo do tempo comum, e nós estamos acompanhando desde a semana passada o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Não sei se vocês se recordam, semana passada Jesus estava com a multidão e Jesus contou duas parábolas. A primeira é a mais importante para nós retomarmos e prosseguirmos com a reflexão para esse domingo. Jesus comparava o reino de Deus com um semeador que vai lá, semeia, espalha a semente na terra, e esse semeador vai dormir e acorda, no dia seguinte vai dormir, acorda, no outro dia vai dormir, acorda, e a semente por si só, ela vai crescendo, depois vai brotando, vai se tornando uma árvore, depois vai produzindo folhas, aí vem a espiga, e por fim vem os grãos, que por fim serão cortados por aquele que vai colher os frutos. Não depende nada do semeador, somente jogar a semente, somente espalhar a semente na terra. O brotar, o dar frutos, o crescer, tudo isso depende de quem? De Deus. Hoje é a continuação, né? Semana passada o capítulo 4, versículos do 26 ao 34, e hoje o versículo 35 em diante. Depois que Jesus fez aquele sermão das parábolas, no cair da tarde, Jesus disse: vamos para outra margem. Ir para outra margem representa o trajeto da nossa história, a nossa missão, o continuar a vida, o tocar a vida, o enfrentar o dia a dia. Ir para outra margem. Onde é essa outra margem na simbologia exegética desse texto? A outra margem é o quê? Qual é o nosso ponto final? O céu, a outra margem. Vamos para a outra margem, porque agora eu já lhes contei essas parábolas, já comparei o reino de Deus com diversas coisas. Vocês já sabem como funciona o reino de Deus, vocês já sabem como funciona a vida, vocês já sabem como Deus vai agir, como Deus age, vocês sabem como proceder. E nesse itinerário de ir para a outra margem, de tocar a vida, depois de ter ouvido a palavra, as parábolas, né? No meio dessa travessia tem o quê? O que acontece hoje? Uma tempestade. Por quê? Semana passada Jesus diz: vai lá, semeia e deixa que a semente ela vai crescer, Deus é quem vai fazer tudo. E agora eles vão ter a oportunidade, com o próprio testemunho, na própria experiência de vida, de pôr em prática aquela parábola. Deixar Deus ser Deus, deixar Deus fazer. Só que o que acontece com eles? Eles fracassam. Isso pode acontecer conosco, nessa travessia para outra margem da vida eterna. Nós escutarmos tantas palavras que dizem que Deus é Senhor da história, que mesmo nas cruzes e nas situações difíceis, nas intempéries da vida, Deus está junto de nós. Escutamos tantas palavras que nos dizem que Deus está no comando de todas as coisas, porque Ele é Senhor. Professamos todos os domingos e solenidades litúrgicas o credo, o primeiro artigo que diz que Deus é todo poderoso e é Pai. E quando surge a tempestade, quantas vezes nós fracassamos? E sintomas do fracasso é o desânimo, é o desespero, é a murmuração,
é a blasfêmia, é a perda da fé, é o abandonar a barca que é a igreja. São sintomas da perda da fé. Então eles vão agora ter de dar testemunho do que eles acabaram de ouvir antes de começar a travessia. É muito bonito esse evangelho. Vamos para outra margem. Despediram a multidão. Por quê? Não podia a multidão também entrar em todos os barcos que lá estavam e também atravessar? Não. É preciso que os discípulos deem testemunho da prática do que eles ouviram nas parábolas, né? Hoje, minha gente, somos nós, aqueles que estão mais próximos de Jesus, somos nós que somos convidados a, nessa travessia, quando enfrentarmos tempestades, nos mantermos na presença de Jesus, na certeza de que Ele está na barca, não fracassar, não sucumbir, não esmorecer. E aí, despediram a multidão, levaram Jesus na barca, tinha tudo para dar certo, e eles saíram. Havia outras barcas com eles. Começou a soprar uma ventania muito forte, as ondas se lançavam dentro da barca, e a barca começava a se encher de água. Nós vamos perceber, aí precisa de pesquisar, né? O mar da Galileia, ele não é um mar como nós pensamos e nós conhecemos, é um lago gigante, não é o oceano, é um lago, só que um lago gigantesco, tem de comprimento 21 quilômetros, né? Tem de largura 13 quilômetros, e são 166, mais ou menos, quilômetros quadrados de extensão. Então é um mar, não é um oceano gigante, mas também não é uma lagoa pequena. É algo que se pode confiar, conhecer, mas não pode bobear. A figura do mar é a figura do mundo, é a figura da insegurança, é a figura desta vida, deste plano que no qual nós caminhamos. Nós temos tantas seguranças, mas se a gente for olhar bem, nós não temos segurança de nada, de nada. E aí nos vem, paralelamente a esse texto, a primeira leitura de hoje, do livro de Jó. Jó era um homem riquíssimo, Jó era um homem que possuía muitos bens, Jó era um homem que possuía uma família perfeita, tinha 10 filhos, e Satanás disse a Deus: olha, esse seu servo Jó, que fala palavras bonitas todos os dias em louvor a vós, ele o faz porque ele tem tudo, porque não falta nada, porque ele tem saúde, tem família, tem dinheiro, não falta nada. Tira os bens para o Senhor ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. E Deus pensou, isso é o livro de Jó no começo, né? Aí Deus permitiu, tirou os bens, né? Vieram, saquearam, roubaram, e Jó perdeu tudo. E Jó manteve-se fiel, né? Nu eu vim a este mundo, e nu eu o deixarei. Se hoje eu tenho, ou se amanhã não tenho, em tudo louvado e bendito seja o nome do Senhor. Será que quando nos carece bens, quando a situação financeira aperta, quando as situações difíceis na administração do nosso seio familiar toca a nossa realidade, será que nós respondemos como Jó? O Satanás bendito falou assim: tira a família dele, só os bens é fácil, né? Eu acho que se fosse nós, já na primeira fase já era, né? Ora, e Deus falou: é verdade, aconteceu uma tempestade, e os 10 filhos de Jó morreram de uma só vez. Você já perdeu algum ente querido, né? Qual a sensação? Imagine perder a sua família toda. O que você faria?
em relação a Deus. Jó manteve-se firme, e Satanás não desiste. É fácil perder os familiares, agora tira o que ele tem, que é próprio dele, que é a saúde. E Deus falou: tudo bem. E começou a surgir feridas, e ele se tornou tal como um leproso, né? Um homem asqueroso, impossível de se conviver, a enfermidade o corroía. E ele passa a refletir qual é o significado do sofrimento, porque eu sou justo, o que eu tenho feito de errado? O livro de Jó é um grande livro para refletirmos a questão do sofrimento da cruz, das tempestades. Muitas coisas na nossa vida, minha gente, são consequências das nossas más escolhas, né? Você come que nem um porco, não faz dieta, não cuida do colesterol, né? Ou fuma igual uma caipora, aí daqui a pouco contrai um câncer. Ai, Deus não me ama. Não, você é cabeça dura. Mas existem sofrimentos que não têm explicação. E o livro de Jó é uma grande reflexão sobre esses sofrimentos, porque Jó era um homem perfeito. Jó é tipologicamente a imagem de Cristo, que não pecou, não teve desordem na sua humanidade, era Deus, era perfeito, mas carregou as marcas do sofrimento, que não tinham explicação sobre o seu mérito, ele não merecia. Então nós voltamos para o evangelho de hoje, é a grande representação dessas tempestades, o sofrimento, o mistério do sofrimento. Existem situações que não se explicam, né? Minha gente, Jesus estava na barca e houve tempestade. Tem gente que vem à igreja, uma ilusão de que o estar na igreja, o congregar a igreja, é um blindar-se diante das intempéries da vida. Se você está desse jeito aqui, pode ir embora. Uma ilusão. Aliás, tem um monte de igreja que prega isso, né? Vem aqui que vai se resolver tudo. Mentira. Jesus estava na barca. Sabe quando aquelas situações apertam, né? Surgem algumas coisas imprevistas na vida e você diz: nossa, mas eu tenho rezado tanto. Pois é, isso não é isenção de sofrimento. Continue rezando mais. Jesus estava na barca. O problema, sabe qual é? Jesus estava na parte de trás da barca. Na parte de trás. Jesus não estava no leme. Sabe o que é o leme? Ele não estava no controle. Ele estava na barca, mas ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Tem um sermão de Santo Agostinho que vai explicar o problema. Não é, aliás, a questão não é ter Jesus na barca. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, todos reunidos, não sei quantas pessoas tem nessa igreja, 200, sei lá. Em cada alma, em cada coração, em cada vida de cada um de nós que aqui estamos, será que Jesus está no leme, a comandar a barca? Ou será que Jesus está no repouso, dormindo? Porque nós podemos estar na igreja como esses discípulos. O retrato teológico da barca é a figura da igreja. Eles estavam com Jesus, mas ao mesmo tempo eles não estavam, porque a fé estava ainda adormecida. Santo Agostinho tem um sermão sobre esse texto, esse evangelho de hoje, que é muito bonito. Eu vou ler um trechinho para vocês saberem o que é esse dormir de Jesus. O que é esse dormir de Jesus? Olha que bonito. Naufragaste, sabe por quê? Porque Cristo adormeceu em ti. Quer dizer, esqueceste-te do Cristo. Recorda-te de Cristo e Cristo despertará em ti.
Desperta Cristo, deixe-o falar-te. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Ou como nos diz o Salmo 94, né? Dele é o mar e foi ele quem o criou. Quem é este a quem o mar obedece? Ou, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, tudo começou a existir por meio dele. Ele é Deus. Imita os ventos e o mar e obedece ao Criador. O mar ouviu a ordem de Cristo. E tu, vais continuar surdo? O mar obedeceu, o vento acalmou-se. E tu, vais continuar a opor-te aos seus mandamentos? Falar demais, agir impetuosamente e desordenadamente, urdir maquinações pecaminosas, não será objetar-se e recusar o mandamento de Cristo? Quando o teu coração é abalado, não deixe submergir pelas ondas. Desperta Cristo na tua alma. No entanto, se o vento te derrubar, porque nós somos apenas homens, se o vento se agitar, as paixões más do nosso coração aparecerem, não desesperemos, acordemos Cristo, a fim de que nós continuemos, possamos prosseguir a nossa viagem sobre o mar apaziguado e conseguirmos chegar à nossa pátria na outra margem. Olha que bonito, Santo Agostinho. Ou seja, minha gente, o problema não é ter ou não Jesus. Eu acho que todo mundo tem Jesus na barca da família, na barca da vida pessoal, do trabalho. O problema é onde Jesus está e como nós deixamos Jesus estar. Se Jesus estiver adormecido em nós, acordemos a Jesus, para que Ele faça cessar os ventos fortes em nossa vida e em nossa história. Mas é preciso esse acordar de Jesus. E de que jeito? Uma vida de oração sólida, o reconhecer-se pecador, reconhecer os seus pecados, buscar o sacramento da penitência. Isso é acordar Jesus que o pecado matou. Isso é acordar Jesus, levar uma vida eucarística, não mais faltar da Santa Missa. Isso é acordar Jesus que pode ser que esteja adormecido em nós. Hoje nós ouvimos a segunda leitura, muito bonito. Paulo vai dizer à comunidade de Corinto: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E olha, minha gente, a gente sabe quem está em Cristo, quem não está, quando aparece a tempestade na vida da pessoa. O jeito de enfrentá-la, o jeito de reagir, o jeito de lidar com as vicissitudes da vida mostra se Jesus está desperto ou se está dormindo em nossa alma. Você já passou por provações? Se não passou, fique esperto. Deus vai preparar uma. Nós estamos no mar. Todas as noites são perigos de tempestades. Ora, você já passou por provações? Como você enfrentou-as? De que jeito? Isso revela o quanto Jesus está dormindo ou desperto em você. Então hoje, minha gente, peçamos ao Senhor: Senhor, mais do que estar na nossa barca, esteja acordado em nós, pela nossa oração, pela nossa vida religiosa, espiritual séria. Esteja acordado, esteja no leme, nos conduzindo. Ora, minha gente, estar com Jesus na barca, e mesmo que Ele esteja na direção, também não isenta da tempestade. Mas se Jesus estivesse acordado e comandando a barca, eu tenho plena certeza que o mar não estaria a submergindo, como aconteceu no Evangelho de hoje. Não, que é o salmo que nós ouvimos, né? O Salmo 106, ele vai fazer uma alusão
aos grandes marinheiros e pescadores que vão ao alto mar com seus navios suntuosos, e eles são estudiosos da pescaria, só que eles não são maiores que o mar. Começa a tempestade, um furacão, diz o Salmo, aparece, arremessa grandes ondas dentro do navio, e eles gritam ao Senhor na aflição, e o Senhor o liberta da angústia, porque só Deus pode com ondas fortes. Quantas situações da vida também a gente tenta resolver do nosso jeito, tem coisas que não estão nas suas mãos, é joelho no chão e enfrentar. Invoca a presença do Senhor, invoca a presença do Senhor, né? Ora, essas ondas gigantescas que afligiam-os, elas foram acalmadas. O livro que nós ouvimos de Jó hoje, nós ouvimos o capítulo 38, versículos 1 e do 8 ao 11. A liturgia omite o versículo 3, 4, 5, 6, 7. No versículo 4, Deus faz uma pergunta para Jó. Olha só o que Deus pergunta para Jó. Cadê a minha? Achei. É muito, muito bonito, muito bonito. Jó, presta bem atenção, Jó. Hoje, o Jó sou eu e é você. O Jó, a realidade de Jó é a nossa casa, a nossa vida, a nossa história. O texto, cadê? Eu estou procurando aqui, não estou achando não. Aqui. Aí, achei. Jó, por acaso, quando os firmamentos foram colocados, né? Onde estavas tu, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Fala se estiveres informado disso. Ou seja, Deus está dizendo assim: Jó, foi eu que criei tudo isso aqui, até mesmo o mar. Eu estou acima de tudo, Jó. Simplesmente continue, simplesmente prospere, vai adiante, que o resto que não cabe a você fazer, eu farei. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. E você, não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, que essa liturgia de hoje possa ser um acalentar, né? Possa ser de fato uma brisa a nos fortalecer. Feche um pouquinho seus olhos, nós vamos cantar um canto ao termo desta homilia. Que esse canto fale a sua história, a sua vida. Ao mesmo tempo que nós pedimos tanto para Jesus, acalma os ventos fortes, gigantes, as situações difíceis, nos ajude. Jesus está dizendo: por que vós tendes medo? Por que sois fracos na fé? Eu estou na barca. Jesus está em nossa barca. Jesus está junto de nós. Quando bater o desânimo, sabe aquela tristeza, cansaço de algumas coisas que às vezes não se desenrolam, Jesus está dizendo: eu estou na barca, não te deixe sucumbir pela falta de fé, eu estou aqui. Por que tendes medo? Por que tendes medo? Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, cante. Porque
tendes medo? Porque tendes medo? Porque tendes medo? Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar e a fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixes fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma, Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixes fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. a tempestade vai acalmar. É preciso esperar no Senhor, deixar Ele conduzir a nossa barca, que Ele nos ajude. Assim seja. Amém.